Daniel Lopes Souza, ele manda uma pergunta: por que orar se Deus é onisciente, se Deus é soberano, se Ele sabe todas as coisas? Quer começar, Reverendo Milton? Posso falar. Eu acho que a questão da oração tem muito mais a ver conosco do que com Deus. É claro que Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Mas, em primeiro lugar, a oração, ela nos torna mais dependentes de Deus. Dependemos do Senhor para que Ele possa atender às nossas súplicas, os nossos pedidos. Eu creio que caminhamos por aí. Nesse sentido, Deus, Ele coloca essa ligação de dependência nossa com Deus, e Ele vai dizer que a oração do reto é o seu contentamento, que essa é uma maneira de haver um relacionamento entre Deus e o homem. Eu creio que por aí nós caminhamos. Okay. Há um outro aspecto que é importante também abordar, é o seguinte: Deus é soberano, e se Deus é soberano, Deus não precisa de nenhuma criatura dele para ele ser completo em si mesmo, para ele ser Deus. Deus não precisava ter criado o universo, Deus não precisava ter criado o homem para ser Deus. Ele já era Deus pleno, perfeito, antes de ter criado nada, antes de ter criado o homem. Esse mesmo Deus que é soberano, Ele estabeleceu que Ele agiria por intermédio das orações dos seus santos. Ele poderia ter escolhido outra forma, mas Ele escolheu agir mediante as orações dos seus santos. Quando a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nada tendes, porque nada pedis. O que significa? O fato de Deus já saber, por que eu devo orar? Primeiro, porque Deus me manda orar. Segundo, porque esse Deus já determinou que Ele vai agir mediante a minha oração, a oração do seu povo. Por exemplo, está lá em Apocalipse capítulo 8, que as orações que sobem do altar chegam ao trono, e as mesmas orações que vão do altar para o trono descem do trono em termos de efeitos na história, de impactos transformadores na história. Quando a igreja entende esse projeto da oração, que Deus já incluiu no seu propósito soberano as orações do seu povo como instrumento que vai desencadear sua ação na história, a igreja é coparticipante de Deus nesse grande projeto da redenção. Então a oração, ela é um elemento fantástico da vida devocional, e ela vai para além dessa questão devocional. Nós nos tornamos coparticipantes de Deus na sua intervenção na história. Deus nos dá essa oportunidade para participar do plano dele, porque Ele incluiu agir por meio das orações do seu povo. Outra pergunta é a respeito ao apelo evangelístico. Hoje a gente vê muitos tipos de apelo para a pessoa receber a Cristo. Qual seria, biblicamente, o apelo correto para chamar uma pessoa ao arrependimento, a receber a Cristo como Senhor e Salvador? Veja bem, eu acho que hoje nós temos dois extremos. Eu não sei o que pensa o reverendo Milton, mas eu vou emitir meu pensamento. Dois extremos. O primeiro extremo é daquelas pessoas que anatematizam o apelo e linkam esse apelo a apelação, piegas, achando que por trás desse apelo existe um conteúdo teológico doutrinário, que a salvação se evidencia pelo fato de alguém levantar a mão, ou alguém vir à frente, ou alguém fazer uma repetição de uma oração. Nós não concordamos com isso de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu entendo que o Evangelho já é o apelo. Que quando você prega o Evangelho, a palavra de Deus apela ao coração do pecador. Agora, não vejo contradição, e eu pessoalmente adoto essa prática no meu ministério, não vejo nenhuma dificuldade de depois você apresentar uma mensagem clara da Escritura, levar
os ouvintes a uma reflexão daquela mensagem e um apelo para que se tome uma decisão em relação àquela mensagem. Por exemplo, quando Moisés, no final da vida dele, falando para o povo, diz: eu coloco diante de vocês 2 caminhos, 2 escolhas, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele vai: escolham pois a vida para que vocês vivam e os seus descendentes. Ele está fazendo um apelo e está conclamando o povo a uma tomada de decisão. Então eu não vejo contradição na ideia de você terminar de pregar uma mensagem e conclamar as pessoas a tomar uma posição, a tomar uma decisão. Além de Moisés? Só concluindo esse raciocínio, e eu nem vejo contradição em o pregador chamar uma pessoa à frente para orar por ela, para colocá-la diante de Deus. Agora, o que nós reafirmamos é o seguinte: nós não estamos criando nenhum misticismo em torno desse gesto, dizendo que se uma pessoa não veio à frente, então ela não é salva, e nem concordo com aquela ideia, por exemplo, fulano de tal pregou no culto tal, na praça tal, e tivemos 100 conversões. Nenhum pregador pode falar isso. Nenhum pregador pode falar isso. Porque conversão, só Deus é poderoso para avaliar. Você pode até dizer: nós tivemos 100 manifestações públicas. Agora, conversão, se a pessoa veio à frente, não veio à frente, se levantou a mão, isso aí é uma coisa humana. O Espírito Santo pode operar secretamente no coração, e opera secretamente no coração, independentemente de vir à frente, não vir à frente, levantar a mão, de fazer ou não acontecer. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Agora, a manifestação pública, ela tem uma finalidade pedagógica. Como assim? É uma forma de testemunho para a igreja, de encorajamento para a igreja, de começar o processo de um discipulado. Então, o que nós não concordamos é com a apelação. Por exemplo, o pregador terminou um sermão: olha, gente, agora vem à frente, agora vou cantar mais uma estrofe do hino, agora, e fica naquela rotina de apelação emocional, psicológica, de pressão. Isso não está certo, não precisa disso. Agora, terminar uma mensagem e convidar a pessoa a tomar uma decisão ou manifestar-se nessa decisão, eu acho profundamente legítimo à luz da Bíblia. É isso mesmo. Então eu concordo plenamente com você, me alinho nessa. Além do mais, claro que tem coisas subjetivas. Nos meus mais de 30 anos de ministério, eu tenho domingo que eu sinto uma convicção interior, creio que de próprio Deus, de fazer esse convite, de desafiar o povo a assumir um compromisso. Tem outros domingos que não. E além do mais, ao lado de Moisés, nós temos também Josué, quando diante dos profetas de Baal, ele fala para o povo: escolhei a quem você vai servir agora. Se Baal é Deus, vai atrás dele. Se o Senhor é Deus. Então, diversas vezes, diversos pontos das Escrituras, o líder, ele faz um desafio para o povo tomar uma direção. E é isso que os detratores do apelo hoje, eles iriam censurar Josué, que disse isso. Não, isso é uma obra interna do Espírito, vamos deixar. Não, mas Josué desafiou o povo. Elias desafiou o povo, Monte Carmelo. Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, ele diz: rogo-vos, pois, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É um apelo veemente.